Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Joel, no capítulo 2. Vamos olhar um versículo e vamos ver como que o sonho acontece. Amém? Porque muitas vezes você fica pensando, você fica confundindo as coisas com os seus sonhos. Mas não são os seus sonhos que interessam. São os sonhos de Deus. Nós temos que sonhar os sonhos de Deus. Amém? Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, quem achou, diga graças a Deus. Curva a sua cabeça mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos que o Senhor nos escolheu e isso é motivo de bendizer o Teu nome, Pai. É muito bom ter essa percepção de que estar aqui não é para qualquer pessoa, mas são aqueles que foram chamados. Aqui estão aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Essa oportunidade é única, meu Deus. Não é comum uma pessoa responder ao chamado de Deus. Isso só acontece quando o Senhor proporciona essa condição. Só o Senhor que pode realizar isso, colocar o Teu querer em nossos corações. Nós estávamos mortos em delitos e pecados e não tínhamos condições de perceber o nosso Deus. Nós vivíamos em rebeldia, meu Pai. Jamais tiraríamos o tempo para mostrar o quanto nós dependemos do nosso Deus. Jamais teríamos capacidade de reconhecer a necessidade de Deus. A prática da espiritualidade, porque nós estávamos mortos, Senhor. Os mortos não respondem ao Teu chamado. Os rebeldes, eles não Te ouvem, eles Te ignoram. O Senhor fala de sábios. O Senhor fala, meu Pai, de eruditos. O Senhor fala daqueles que têm seus ídolos, os pagãos, que têm muitos ídolos, têm muitos deuses. Mas o Senhor, por misericórdia e graça, nos alcançou. O Senhor nos deu ouvidos espirituais e um coração, meu Deus, capacitado para receber os sentimentos de Deus, perceber o amor que o Senhor tem por nós. É muito bom estarmos aqui, meu Deus. Parece um momento insignificante. Se não tivermos olhos espirituais, nós ficamos até enjoados de estar aqui.
Mas quando temos o sonho de Deus vivo nos nossos corações, sabemos o quanto é bom estarmos aqui, meu Deus. O quanto é bom estarmos reunidos aqui com os nossos irmãos, aqueles que o Senhor fez conhecer Jesus Cristo, aqueles que o Senhor fez ouvir a mensagem da salvação. Estes são os que estão aqui, Pai, os que pela graça ouviram e receberam Cristo como Senhor, receberam Cristo como Salvador, a dádiva de Deus maior, que é Cristo, a nossa justiça, aquele que nos inocenta diante do Pai. Jesus nos inocenta diante do Senhor. Jesus paga como de fato pagou os nossos pecados. Um por um Ele pagou. E a palavra diz ainda que se pecarmos e nos arrependermos dos pecados de agora, a palavra diz que nós confessamos de coração e somos também perdoados, porque Jesus é fiel e justo para perdoar. A obra dele continua na vida daquele que crê. A obra da salvação, ela estará sempre, meu Pai, sempre valendo quando se tem fé. Jesus não vai morrer de novo, mas Ele está vivo. Ele está vivo e Ele continua intercedendo, Ele continua pedindo pelos que creem, pelos que o têm como Senhor, os que o confessam como Senhor, e os sonhos de Deus são colocados no coração da igreja. Os sonhos da salvação, os sonhos de uma vida perfeita, de uma vida, meu Pai, independente, porque a vida eterna é uma vida independente. Não é uma vida como hoje que dependemos de tantas coisas, mas nós teremos a vida de Deus. A vida de Deus é uma vida independente. A vida de Deus é uma vida que não tem fim. A vida de Deus, meu Pai, ela não deteriora, e nós vamos receber a vida de Deus. Isso é um sonho maravilhoso. É a melhor coisa. As pessoas estão investindo tudo em coisas temporais. As pessoas estão investindo tudo em sonhos terrenos, em coisas, em dinheiro, em conquistas materiais, em sensações, em experiências emotivas, festas, diversões. Para muitas pessoas isso é tudo, Senhor. Isso é tudo. Mas para nós não. Nós recebemos uma visão de um sonho verdadeiramente para a eternidade. Nós recebemos um sonho para a vida eterna. Nós não recebemos um sonho que vai se acabar. O nosso sonho é eterno. E isso esteja vivo no coração de cada membro dessa igreja. Que cada um que está aqui saiba que não haverá fim. Não haverá fim, não haverá fim, não haverá derrota. Por mais que nós estejamos passando por dificuldades nesse tempo, por lutas nesse tempo, Senhor, coloque no nosso coração essa firmeza, essa determinação de que a palavra do Senhor, ela vai se cumprir. O Senhor é fiel, o Senhor é onipotente para fazer todas as coisas. Abraão entendeu isso. Deus que ressuscita mortos e traz à existência todas as coisas, as que não existem. O Senhor é capaz de fazer acontecer aquilo que é impossível pela condição humana. O Senhor nos colocou, meu Pai, o Senhor nos colocou numa atmosfera onde o sobrenatural, ele acontece. Nós não vivemos no natural, nós vivemos acima. Apesar de estarmos no mundo, entendemos que não pertencemos a este mundo. É muito bom entender isso. Toda a igreja diga: meu Deus, que os sonhos do Senhor estejam vivos no meu coração, que nós tenhamos a visão de Deus sempre, a visão de Deus sempre prevaleça,
E eu quero, meu Pai, conhecer todos os sonhos do Senhor, que o Espírito Santo possa revelar cada sonho de Deus, e no meu coração este sonho esteja vivo, esteja preservado. Aconteça o que acontecer, os sonhos de Deus jamais venham a morrer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida eterna que eu já experimento, que eu já recebi por Jesus Cristo, pelo meu Salvador, pelo meu Senhor Jesus Cristo. Digam amém. Irmãos, na verdade, nós temos que sonhar. Amém? Olhe para mim, por favor. A pior coisa que tem é uma pessoa que não tem sonho. Amém? A gente cria os nossos sonhos naturais, né, da vida temporal, como casamento, trabalho, casa, carro, uma saúde, né, perfeita. Mas nós temos que sonhar. Amém? Vocês têm que sonhar. E todo sonho, ele tem que estar onde? Ele tem que estar no coração. Porque se ele não estiver aqui no coração, irmãos, a gente vai desistir, a gente vai desanimar. Nós vamos enfrentar lutas, dificuldades, mas o sonho, ele tem que estar aonde? Tem que estar no coração. Porque o sonho só pode se tornar realidade se ele estiver vivo no seu coração. E sonhar é a pessoa ser criativa. Sonhar num sentido natural é você ter um desejo a realizar. É você desejar algo. E Deus, ele concede à igreja os sonhos. Amém? Porque, na verdade, as promessas de Deus, irmãos, elas são sonhos. E é com relação a esses sonhos que o profeta Joel recebeu a palavra do nosso Deus. Amém? Vamos ver aqui no versículo, em Joel 2, no versículo 28. Olha o que a palavra diz. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão o quê? Sonhos, e os vossos jovens terão o quê? Terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Será salvo. Digam glória a Deus. Irmãos, o sonho ele leva a pessoa à dedicação. Nós temos que ter dedicação para alcançar nossos o quê? Nossos sonhos. O que é dedicação, pastor? Empenho. O sonho de Deus não é diferente, não. Para que nós alcancemos salvação, para que nós alcancemos a vida eterna, para que nós alcancemos essa regeneração que é a melhora como seres humanos, correção de erros, correção de defeitos, correção de sentimentos, levanta a cabeça, por favor, correção de pensamentos, nós precisamos de dedicação, nós precisamos de entusiasmo com a palavra de Deus. Sabe por que os pastores inventam tanta coisa dentro da igreja?
porque eles têm que entusiasmar vocês. Mas só que o poder de Deus que está na palavra, ele é mais eficaz do que qualquer invenção. Eu posso inventar uma coisa aqui maravilhosa para vocês, algo maravilhoso aos olhos de vocês, mas se não for o sonho de Deus, não será tão perfeito. Amém? Porque o sonho de Deus é perfeito, irmãos. Quando a palavra fala de salvação, quando a palavra fala de regeneração, quando a palavra fala de justificação, são todos propósitos de Deus. O que é justificação, pastor? É Deus tornar você inocente aos olhos dele. É Deus olhar para você e dizer assim: esse homem é justo, essa mulher é justa, essa mulher é inocente aos meus olhos. E a palavra diz que somente através da fé em Jesus Cristo que nós somos justificados. Glória a Deus. Então nós temos que sonhar. Agora, sonho não é ambição. Sonho não é teologia de prosperidade. Sonho não é riqueza. Isso é um sonho temporal, irmãos. Jesus falou que nós temos que juntar tesouros aonde? No céu e não na terra. E não na terra. Nós temos que juntar tesouro no céu. A igreja está pregando riqueza, sucesso, fama. Por quê? Porque esses sonhos, já que as pessoas não estão tendo ouvidos espirituais para as coisas de Deus, já que não se abre o ouvido espiritual, vamos abrir o carnal. O importante é prender vocês dentro da igreja. Então eu vou pregar o quê? Prosperidade, porque prosperidade vai interessar mais a vocês. Porque é mais fácil o carnal ter sensibilidade para as coisas carnais do que ter sensibilidade para as coisas espirituais. Só que Deus vem com um propósito contrário, de nos libertar da carnalidade, mortificar os membros. Amém? A carnalidade é uma tendência o quê? Pecaminosa, que nós somos pecaminosos. Glória a Deus. Só que Deus, se Ele quer realizar o sonho de fazer você, eu, nós, voltarmos para a presença dEle literalmente, não vivermos aqui contemplando isso de uma forma irrealizável. Mas vamos ver Deus, como disse Paulo, em Coríntios 13, que nós vamos ver Deus como Ele é. Digam glória a Deus. Nós vamos viver na presença do Senhor eternamente. Mas para isso, nós temos que vencer a carnalidade. E Deus, Ele dá todo esse recurso para a nossa transformação. Deus, Ele dá todo o recurso para a nossa mudança. Então Ele diz aqui, olha, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Digam glória a Deus. E também sobre os servos e servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém? Irmãos, Deus está falando da visão dEle. Da visão dEle. O sonho de Deus não é o sonho do homem. Entendam isso. Parem de ficar de bobeira dentro da igreja. Aqui ou em qualquer outra igreja que vocês entrarem. Se vocês estão vendo uma pregação que não fala das coisas espirituais, que não fala da santificação, que não fala de um mover do Espírito Santo para quebrantar coração, para levar ao arrependimento das obras mortas, pode ter certeza que você está no lugar errado e na hora errada. Ah, não, pastor, eu fui lá porque teve uma revelação. Não, eu fui lá porque o pastor interpreta sonho. Mas isso não é coisa de Deus. A Bíblia diz que nós teremos sonhos, mas sonhos revelados pelo Espírito Santo, porque ele disse que os sonhos virão depois que o Espírito Santo for o quê? Derramado. Dá para você entender isso aqui? Quem vai produzir o sonho? Quem? O Espírito Santo. E Jesus fala que o Espírito Santo, ele fará o quê?
nos ensinará as coisas de quem? Nos ensinará as coisas de Deus. O Espírito Santo vai revelar o que o olho não viu. Coríntios 2:9 fala que o Espírito Santo vai revelar coisas que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que o coração não sentiu. Amém? Mas são coisas que estão preparadas por Deus. E isso está onde, pastor? Na palavra. Na palavra. Como que eu confirmo um sonho de Deus? Na palavra. Você quer saber, pastor, eu quero saber o que você deve saber, o que você tem que saber, como que eu vou verificar o sonho? Eu vou conferir se está de acordo com a palavra. Quando você foge da palavra, você foge do sonho. Aí você começa a entrar numa ilusão, você começa a entrar no engano, você cai na falsa profecia, você cai no engano de Satanás. Por quê? Porque você está fugindo de quê? Muita gente quer experiência dentro da igreja. E eu acho que esse vício é grande. E qual experiência que o senhor fala, pastor? Sensações. Eu estou sentindo arrepio, eu estou sentindo que eu estou sendo arrebatado. Isso aí é experiência. Eu quero saber se você tem conhecimento. A partir disso aqui, você sonha. A partir da ciência de Deus, você sonha. A partir da promessa, a partir do evangelho, a partir das boas novas, das boas notícias de Jesus Cristo, que Ele vai salvar, que Ele vai perdoar, que Ele vai preparar lugar no céu para nós, que Ele vai salvar a sua alma. A partir disso, que o reino de Deus está à nossa disposição, está entre nós, está dentro de nós. Mas você fica pensando nas coisas materiais. Você chega na igreja invocado com coisas temporais. Você pode pedir? Pode. Mas você tem que buscar os sonhos de quem? Você tem que buscar os sonhos de Deus. E a palavra, irmãos, é o parâmetro de todo julgamento. Pastor, se for para o juízo, está na palavra. Se for para a bênção, está na palavra. Se for para a maldição, está na palavra. Eu não preciso inventar nada. Eu não preciso inventar que o seu nome está no cemitério, que o seu nome está na cabeça do defunto, e você vai se enchendo de porcaria. Aí quando eu falo isso, muita gente não gosta, fica assim, o pastor falando coisa das outras igrejas. Não estou falando das outras igrejas, não. Eu estou falando dessas invenções. Aí o pastor começa com sensacionalismo para envolver vocês, para colocar medo. Aí o demônio manifesta, começa a falar, é porque eles não deram o dízimo, que é por isso que a vida deles não vai para frente. Eu pergunto, igreja, é isso? É isso que o Espírito Santo trouxe para nos falar? O Espírito Santo veio para nos aterrorizar ou para nos colocar esperança no coração? Para colocar o quê? Para colocar esperança. Para colocar um sonho no nosso coração. Fazer aquilo que eu não poderia fazer. Realizar algo que para mim seria impossível. Aí quando você fala de uma riqueza material, eu acho que você está fora de órbita. Porque riqueza material, se você tiver uma direção, você vai. Agora o céu, a salvação, só Jesus Cristo pode te dar. Irmãos, conquistar dinheiro, qualquer um pode conquistar, mas a salvação não. Os sonhos de Deus são somente para os filhos de Deus. Foi isso que Jesus Cristo quis dizer àquela mulher cananeia. Ela disse, o pão é dos filhos. E quem ele queria dizer que eram os filhos naquele momento? A casa de Israel. A casa de Israel. Ela naquele momento ainda não tinha direito às bênçãos de Jesus. Ele disse, eu vim para a casa de Israel. Aí a casa de Israel rejeitou
abriu o espaço, a oportunidade para nós. A promessa de Deus se estendeu para os gentios que somos nós. Amém? E nós hoje temos Jesus Cristo para sonhar. Hoje nós recebemos Jesus Cristo. Por que nós sonhamos, pastor? Porque nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Por que nós temos os sonhos de Deus? Porque nós confiamos em Jesus Cristo. E desde o início, irmãos, desde o início, Deus, ele deu sonhos. Ele deu sonhos a Adão. Ele deu sonhos a Eva. Ele deu sonhos a Moisés. Ele deu sonhos a Abraão. Mas tudo baseado em quê, pastor? Na palavra. Não foi a imaginação de Abraão. Abraão não imaginou que ele teria um filho depois de velho. Amém? Abraão teve um filho porque foi um sonho de quem? Um sonho que Deus colocou aonde? Deus colocou no coração dele e ele creu naquele sonho. A mesma coisa somos nós. Nós temos que crer na palavra de Deus. Nós temos que sonhar junto com Deus. Nós temos que sonhar de acordo com os planos divinos. Pastor, qual é o plano de Deus? Tirar o pecado. Qual é o plano de Deus para que nós alcancemos o céu? Que nós sejamos regenerados, que nós sejamos purificados. A obra de Cristo foi uma obra de justificação, foi. A obra de Cristo foi uma obra vicária, de substituição, foi. Porque quem deveria ter sofrido na cruz seríamos nós. Quem deveria morrer de fato e de verdade e estar separado de Deus eternamente seríamos nós. Mas quem sofreu tudo isso? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi separado de Deus. A pior coisa para Jesus, quando ele pediu para afastar o cálice do pecado, é porque ele sabia que quando ele absorvesse o cálice do pecado, ele se separaria de Deus. Por isso que ele disse o quê? Pai, afasta de mim o quê? Este cálice. Por quê? Porque ele não queria, irmãos, se separar de Deus. O maior sofrimento de Jesus no Calvário não foram os pregos. A intimidade de Jesus com Deus era tão grande, que o sofrimento maior dele era a separação. A ida dele para o inferno. Tudo isso aconteceu. Mas por quê, pastor? Por que Jesus se separou de Deus? Para que nós não vivêssemos separados. Para que nós não vivêssemos separados. É muito ruim nós estarmos vazios de Deus. É muito ruim nós não termos esperança. É muito ruim nós não termos sonhos. Por isso que vocês encontram muitas pessoas fracas espiritualmente. Mas por quê, pastor? Porque pararam de sonhar. Porque pararam de se alimentar, não estão buscando o Espírito Santo, não estão buscando a palavra. Se vocês entrarem na igreja e ficarem distantes da concentração em Deus, vocês não vão aproveitar muitas coisas no culto. Vocês não vão sair daqui fortalecidos. Talvez vocês saiam piores do que vocês entraram. Porque estar aqui, irmãos, no campo espiritual está tendo uma guerra muito grande nesse momento. Quantos não conseguiram chegar? Não pensem vocês que é fácil chegar numa igreja, não. Não pensem vocês, não. O nosso dia, ele chega em dado momento, ele começa a se complicar. Para quê? Para comprometer o nosso momento com Deus. São aborrecimentos para que você diga assim na hora: eu estou cansado, hoje eu não vou na igreja. Como se a ida na igreja fosse algo pesado. Não, mas é algo que vai te aliviar, é algo que vai te fortalecer, é algo que vai avivar mais ainda os seus sonhos. Diga glória a Deus. E os sonhos, irmãos, são motivo de alegria. Os sonhos são o quê, pastor? Esperança de realização. O sonho, ele nasce no coração, nasce do coração de Deus para o nosso coração. Diga glória a Deus. É uma revelação de Deus para o nosso quê? Para o nosso coração. E essa revelação não pode morrer. Se eu não conhecesse, irmãos, o perdão de Deus, eu não estaria aqui. Se eu não conhecesse a salvação, a vida eterna, o reino dos céus, eu não estaria aqui, eu estaria no mundo. Se Deus não colocasse esse sonho e mantesse esse sonho vivo no meu coração,
eu não estaria aqui. E a partir disso, vocês vão ser mais vivos, mais ativos, vocês vão falar de Jesus Cristo. Por quê? Porque o sonho está vivo, porque está existindo entusiasmo. Vocês ficam entusiasmados. O pastor tem hora que prega com uma certa... Ele começa a gritar, mas isso é o quê? Entusiasmo. É o entusiasmo. Aí isso faz com que a gente tenha expressões emocionais, mas isso por conta do Espírito Santo, por conta do mover do Espírito Santo. Mas nós pedimos direção para quê? Para que também a gente não entre na carnalidade na hora da pregação. Por isso que eu gosto muito do Evangelho, eu gosto muito da Palavra de Deus. E não tem outro parâmetro, irmãos, não tem outro parâmetro maior para julgar se nossos sonhos são verdadeiros, que não seja a Palavra de Deus. Agora, quando você vem com coisas isoladas, quando a pessoa vem com maluquice para a igreja, aí, não, mas o senhor não pode falar isso. Mas é maluquice sim, irmão. É maluquice porque isso é coisa da sua cabeça. Olha o netinho lá. Isso é coisa da sua cabeça. Isso é invenção sua. Entendeu, irmã? Mas quando a senhora está firme nas promessas de Deus, os sonhos são reais. Os sonhos são realizáveis. A senhora às vezes pode pensar numa coisa do mundo, mas as coisas de Deus são realizáveis. As coisas do mundo muitas vezes não, mas as coisas de Deus vão se realizar. Digam glória a Deus. Então, Joel faz essa previsão e ela se cumpre no dia de Pentecostes. Glória a Deus. Quando foi em Pentecostes, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado. E naquele dia ali, os que estavam no cenáculo passaram a sonhar. Antes eles tinham o que, pastor? Eles tinham uma imaginação. Mas a imaginação, ela se torna um sonho quando eu recebo a revelação do Espírito Santo. Porque a revelação do Espírito Santo, irmãos, não é na inteligência. A revelação do Espírito Santo é na alma. A revelação do Espírito Santo é no coração. A revelação do Espírito Santo desperta a fé. O que é fé, pastor? Entrega de alma, entrega de mente, entrega de coração, uma entrega fiel, total, uma devoção total por tudo aquilo que nós estamos ouvindo. Digam glória a Deus. E nós temos que pedir a Deus, Senhor, eu não quero informação, eu quero revelação. Eu não quero a informação de que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Isso todo mundo aqui sabe. Mas será que isso está guardado? Será que você sabe disso com profundidade de alma? Será que isso toca fundo no seu coração? Ou é uma coisa que você repete como um papagaio? Porque repetir a palavra de Deus como papagaio é muito fácil, irmãos. É a mesma coisa do neopentecostalismo aí, essas doutrinas falsas que os novos que estão chegando lá estão repetindo. Eles estão sonhando o sonho do pastor, do apóstolo, do bispo, mas eles não estão sonhando os sonhos de Jesus Cristo. A igreja, ela tem que sonhar os sonhos de quem? De Deus. Como aquela canção. Os sonhos de Deus são os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus estão dentro da palavra. Cuidado com a imaginação. O que se tem pregado na igreja são imaginações de homens. E nós temos que tomar cuidado com isso. Agora, o sonho de Deus, não. O sonho de Deus está na palavra. O sonho de Deus, ele vai se tornar realidade, sim. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à resistência que a gente sofre, porque para cumprir a palavra de Deus não é fácil, mas ela vai se cumprir. Diga glória a Deus. Pastor, a palavra vai se cumprir, eu estou clamando, eu estou determinando, eu não estou vendo, mas eu creio, porque é um sonho que Deus colocou no meu coração. É um plano de Deus. Salvar a sua família é um plano de Deus. Será que você crê nisso, irmã? Será que vocês creem nisso no coração de vocês? Ah, pastor, minha filha está afastada, não importa. Ah, meu filho está no tráfico, não importa. Meu filho é homossexual, não importa. O que importa é você ter o sonho de quem? O sonho de Deus no seu coração. Ele prometeu.
Ele prometeu que Ele vai te ouvir e vai te atender. Tudo que você pedir em nome do Senhor Jesus, lhe será dado. Tudo que você pedir de acordo com a palavra de Cristo, com fé, Deus falou que Ele vai fazer. Eu não estou vendo como, eu não estou entendendo como, mas sonho é assim mesmo. Sonho se realiza sem nós entendermos como, por isso que é chamado de sonho. Por isso que é um sonho por quê? Porque humanamente é algo que eu não vejo como realizar. E quando eu parto para as promessas de Deus, a coisa se torna mais sobrenatural ainda. Quando se fala de céu, eu não estou falando de casa, eu não estou falando de carro importado, como tinha um deputado que vendia sonho para quem quisesse ir para os Estados Unidos. Vocês já ouviram falar daquele Luiz Miranda, o USA? O povo que quer ir para os Estados Unidos fica ouvindo aqueles vídeos. Ah, vem para cá, porque aqui é muito bom, porque aqui você tem saúde, porque aqui você tem escola, porque quando você chega lá, você tem prato para lavar, você tem jardim para cortar, mas você não vai ter valor. Porque lá, irmãos, os serviços diplomados são dos americanos. Os americanos não fazem igual os brasileiros, não. Lá eles não realizam sonhos de imigrantes. Lá eles realizam sonhos dos americanos. O Brasil realiza o sonho dos outros. Mas os americanos não. Os americanos realizam os sonhos dos americanos. Aí vai, eu vou para os Estados Unidos. Aí vai para lá, quebra a cara. Vai para lá, vai ser babá, vai ser faxineiro, vai ser lavador de prato, mas não vai conseguir ser algo que para tirar lugar de americano, você não vai tirar, não. Amém? Você não vai tirar. Trabalho de imigrante lá é trabalho pesado. Pedreiro, servente de pedreiro, nem é pedreiro não, servente de pedreiro. Glória a Deus. Agora, os sonhos de Cristo não. Nós estamos falando dos sonhos de Cristo. Nós estamos falando do que Deus promete na palavra dele. Pastor, eu vou me firmar com Deus, eu vou me apegar com o plano de Deus, eu vou entregar minha vida como de fato. Você não vai entregar não, sua vida já pertence a Deus. Sua vida pertence a Deus, irmãos, desde quando você foi formado no ventre da sua mãe. Desde quando você era um embriãozinho, Deus já estava escrevendo a sua história, Deus já estava escrevendo os seus sonhos. Ele permitiu você nascer e Ele já estava escrevendo a sua vida. Ele já estava escrevendo o seu futuro. Ah, pastor, mas eu passei por muita coisa. Mas você chegou até aqui. Eu passei por muita coisa, irmãos. Eu passei dentro de colégio religioso, achando que eu estava realizado. E hoje eu chego à conclusão que eu ainda não estou realizado. Eu preciso buscar muito mais. Eu estudei em colégio católico, eu achava que eu estava realizado. Eu achava que aquilo ali era tudo. Mas quando eu fui conhecer os sonhos de Deus, eu não conhecia os sonhos de Deus. Eu não conhecia a salvação. Eu não conhecia o reino dos céus, eu não conhecia a vida eterna. Mas eu aprendi costumes, eu aprendi tradições, eu aprendi um pouco de idolatria, eu ouvi falar um pouco de Jesus, mas o Evangelho é Cristo. A mensagem dos últimos dias, o sonho que Deus idealizou para a igreja está em Cristo. O nosso sonho está em Jesus Cristo. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que ouvir. Você entra em certas igrejas, não se prega o Evangelho. E isso é motivo de nós estarmos muito atentos, de acharmos que qualquer coisa é a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia. É a Bíblia. Amém? Então não aceitem atalhos, não aceitem mudanças, não aceitem textos isolados, não.
eu quero conhecer o propósito, eu quero conhecer o contexto, eu quero conhecer o sonho. E você vai entrar na igreja e vai dizer: Senhor, eu quero conhecer o sonho. Eu quero conhecer os sonhos que o Senhor preparou para mim. Então a primeira coisa, ouvir. Moisés ouviu, irmãos. Moisés tinha um sonho de ver o povo de Deus em liberdade. Moisés tinha um sonho de ver o povo de Deus livre da escravidão do Egito. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Moisés foi reagir a uma agressão de um egípcio contra um hebreu, e o que ele fez com o egípcio? Ele matou. Ele matou. Mas por que ele matou, pastor? Porque ele queria realizar o sonho. Mas o sonho que ele estabeleceu naquele momento ali foi da onde? Da cabeça dele, e não de quem? E não de Deus. Por isso que a coisa se atrasou, protelou. Moisés teve que fugir do Egito e levou quantos anos no deserto? 40 anos. 40 anos, aquele que estava sendo preparado por Deus, desde o seu nascimento, quando Herodes perseguia, Faraó manda matar as crianças, ele é levado por um monte de junco e cai nas mãos da filha de Faraó e é cuidado lá. Amém? Ele é cuidado, e aquele homem já estava sendo preparado por Deus. Quer dizer, quando Moisés nasceu, Deus já tinha o sonho escrito para Moisés. Moisés seria o líder do povo de Deus. Ele seria o libertador do povo de Deus. Moisés seria um tipo de Jesus. Amém? A história de Moisés estava escrita, mas por que ele foi fazer da maneira dele, o processo se atrasou quantos anos? 40 anos. Ele vai para o deserto, ele desanima, ele perde o foco e se torna um pastor de ovelhas. E é isso que acontece quando nós não estamos alinhados, ouvido inclinado para ouvir o Senhor. O sonho, ele acaba o quê, pastor? Se perdendo. Mas Deus é tão gracioso que ele vai buscar Moisés no deserto. Ele vai buscar Moisés lá naquela cidade, naquela terra pagã. Glória a Deus. E ele traz Moisés de volta. Deus, ele quer cumprir o sonho na vida de vocês, irmãos. Pastor, Deus quer cumprir o sonho na minha vida? Quer, mas o sonho tem que ser concebido aonde? O sonho tem que ser gerado aonde? No coração. No coração. Pastor, eu tenho que ter percepção das coisas de Deus. Preste atenção no que você está ouvindo. Preste atenção se você está ouvindo um sonho ou se você está ouvindo um pesadelo. Porque os pastores estão pregando pesadelo dentro da igreja e não sonho. Estão levando pessoas à frustração. Por quê? Porque não estão dando o despertamento. Não estão pedindo a Deus o despertamento espiritual. Qual é o despertamento espiritual? Conhecer a salvação, me interessar pela salvação, me interessar pela libertação do pecado, me interessar pela libertação das minhas manhas, dos meus defeitos, da minha ignorância. Amém? Da minha falta de capacidade de perdoar. Mas isso para mim não é sonho. Você nunca sonhou em ser melhor, um pai melhor, um marido melhor? Você nunca sonhou em perdoar sua filha, em perdoar o seu filho? Você nunca sonhou com isso? Você nunca sonhou com paz dentro da sua casa? Você nunca sonhou com justiça? Ah, não, eu estou sonhando, eu quero prosperidade. Aí as coisas espirituais ficam aonde? Bem distantes de você. Aí você vai ter prosperidade e vai morrer. Foi o que Jesus falou para aquele rico insensato. O que adianta ganhar o mundo e perder o quê? E perder a alma. Quando a sua alma for requisitada, como que vai estar o estado dela? Será que ela vai estar tratada pelo sonho? Será que ela vai estar cheia dos sonhos? Será que você vai estar cheio de esperança? É por isso que tem muita gente atribulada, irmãos, com depressão,
com preocupações profundas. Pastor, estou muito preocupado, eu estou triste. A pessoa anda amargurada sem perceber, irmãos. Por quê, pastor? Porque está guardando lixos dentro do coração. Maus pensamentos, rancor, mágoa, ressentimento, guardando as ofensas dos outros. Não libera perdão, não libera a pessoa. Como que pode sonhar se o coração está ocupado? O coração está carregado. Digam glória a Deus. Mas Deus quer que você sonhe. Saber o que Deus tem para nós, irmãos, para que nós tenhamos esperança. Vocês precisam ter no coração a palavra que traz esperança. A palavra não pode ser de desânimo. A palavra não pode ser uma palavra de pessimismo, mas tem que ser de esperança. Eu estou vendo as coisas difíceis, mas Deus prometeu que Ele vai fazer. Deus vai fazer acontecer. E vai acontecer, irmãos. Nós podemos lembrar que o povo de Deus saiu do Egito. Saiu ou não saiu? Saíram do Egito, saíram de uma escravidão de 400 anos. 430 anos no Egito. Amém? Mas o que aconteceu, pastor, quando eles estavam no deserto? Quando eles viram as dificuldades, eles queriam voltar para onde? Queriam voltar para o Egito. Por que eles queriam voltar para o Egito? Porque eles estavam sem o que no coração? Sem o quê? Sem o sonho de Deus, sem o sonho de Moisés, sem o sonho que Deus colocou no coração de Moisés. Eles reclamavam, eles se rebelavam contra Moisés. Você nos trouxe para morrer no deserto, antes nós tivéssemos ficado no Egito, porque no Egito nós tínhamos a peixada, nós tínhamos a cebolada, nós tínhamos aquela opção de alho para comer. Tem gente que se acostuma com o pior, irmãos. Tem gente que se acostuma com o pior. Tem gente que se acostuma com a cachaça. Tem gente que se acostuma com a prostituição. Tem gente que se acostuma com adultério. Tem gente que se acostuma com a doença. Tem gente que se acostuma com o vício. Tem gente que se acostuma com o crime, com o tráfico. Mas Deus quer mudar a sua vida. Deus quer dar um sonho. Deus quer dar um sonho, mas para que você receba o sonho, a primeira coisa, você precisa conhecer o plano de Deus. O povo saiu do Egito, mas o povo queria voltar para o Egito, o povo queria voltar para a escravidão. Por quê, pastor? Porque eles não sabiam o que Deus estava fazendo. E é muito ruim, irmãos. Por que o senhor está aqui, pastor? Qual é a esperança que o senhor tem em manter esse trabalho e fazer parte desse trabalho e ser um trabalhador de Deus? É justamente o reino dos céus. A minha esperança, irmãos, é que um dia eu vou morrer e vou ressuscitar. A minha esperança é que a minha vida não termina nesse tempo. A minha esperança é essa. Eu estou caminhando, pastor, para a velhice, mas a minha vida não vai acabar, porque o que prometeu é fiel para cumprir. Deus colocou um sonho no meu coração. Aí a gente fica se matando por causa dos problemas temporais da vida. Ah, pastor, a doença. Ah, pastor, estou desempregado. Ah, eu não passei no concurso. Ah, eu não sei o quê. Ah, eu não sei o que eu quero da minha vida. É isso que o diabo gosta. Procura alinhar o seu coração com os propósitos de quem? Procura alinhar o seu coração com os propósitos de Deus. Procure saber o que Deus está fazendo. Por que o povo do Egito, pastor, queria voltar para o Egito? Porque eles tinham dúvidas, porque eles tinham medo, porque eles eram desobedientes. As adversidades que eles enfrentavam faziam com que eles se sentissem cansados. Mas tudo isso é porque não tinha um sonho. Porque quando a pessoa tem um sonho, ela vai, quando ela tem um sonho e acredita, ela vai até o fim, até o final. Ela não para. Por quê? Porque ela está acreditando que o sonho vai se tornar o quê?
vai se tornar realidade. E a nossa salvação, irmãos, é esse sonho que o Espírito Santo colocou no nosso coração. O nosso perdão é esse sonho. Pastor, eu caí. Caiu, levanta. Ah, eu pequei. Pecou, irmão. Dobra o joelho, confessa a Deus, se arrependa, confesse a Deus e larga esse pecado. Mas não pare de sonhar. Não pare de sonhar, não desanime, não desanime da sua igreja, não desanime da sua obra, não desanime das promessas, não desanime dos sonhos, porque são sonhos de Deus, por quê? Porque foram revelados pelo Espírito Santo. Você foi um escolhido para receber um prêmio, para receber um sonho, para vivenciar um sonho, para ter esperança no mundo caído, para ter esperança em algo sobrenatural. Às vezes você pensa, pastor, qual é a sua realização, irmão? Minha realização, pastor, é ser bem de vida. Muito bom, e aí? Só? Minha realização é alcançar as promessas de Deus. Minha realização é que o Senhor olhe para mim e encontre graça. Minha realização é essa. Minha realização é a paz. Eu quero ter paz de espírito pela presença de Deus. Minha realização é ser justificado aos olhos do Senhor. Minha realização é essa, porque as demais coisas, Jesus falou o quê? Vos serão o quê? Acrescentadas. Irmão, eu não estou preocupado com dinheiro, não. Fui preocupado com dinheiro um tempo na minha vida. Fui. Não vou negar, não. Fui sim. Fui preocupado com dinheiro. Arrisquei minha vida por causa de dinheiro. Não foi por outra coisa. Mas hoje não, Deus mudou a minha visão. Deus mudou o meu pensamento. Hoje eu sei que o que vale é a minha comunhão com Deus. O que vale, o que abre os meus olhos, o que me capacita, o que me dá sabedoria, o que me dá oportunidade, é quando eu estou agarrado com o Senhor. Deus, Ele abençoa, sabe a quem? Aqueles que Ele vê que estão desgarrados das coisas do mundo. Ele colocou a bandeja, ou o diabo colocou a bandeja, vamos dizer assim, mas eu não me interessei. Acabou o egoísmo, acabou aquela visão materialista. A partir desse momento, você passa a dominar todas as coisas, amém? Você passa a ganhar aquilo que você quer, sabe por quê? Porque você domina as coisas e as coisas não te dominam. Porque você vive os sonhos de quem? Você vive os sonhos de Deus, digam glória a Deus. Você vive os sonhos de Deus. Pastor, mas por que o povo de Deus levou 40 anos no deserto? Porque eles não sonhavam. Aí você vem na igreja, muitas vezes você ouve assim, o deserto é a escola do Senhor. Tem pastor que fala isso e você fala assim, todo o deserto. Mas tá bom, Deus sabe de todas as coisas. Deus não sabe de nada, Deus não quis deserto para ninguém. O deserto foi por causa da desobediência. O deserto foi por causa da desobediência. Os 40 anos do deserto foi um castigo, irmãos. Deserto não foi plano de Deus. Deserto nunca foi sonho de Deus. Nós temos que ter concentração de que Deus não quer, pastor, Deus não quer deserto, não. Não quer deserto. Deus, Ele quer que você veja o que Ele prometeu. Ele não prometeu o deserto. Quem escolheu o deserto foi o povo. Sabe o que eles falaram? Ou nós vamos voltar para o Egito, ou nós vamos morrer nesse deserto. Sabe o que Deus falou? Para o Egito vocês não vão voltar, mas pela boca de vocês se cumprirá. Vocês vão morrer no deserto. E o que aconteceu? Quem tinha de 20 anos para cima, morreu aonde? Morreu no deserto. Só 2 e mais Moisés que não morreram, desses de 20 anos. Josué, Caleb e o próprio Moisés. Esses 3 não morreram. Todos que saíram de 20 anos para cima, pereceram aonde? Pereceram no deserto. Se vocês não conhecem essa história, vocês vão lá em Êxodo, leiam que vocês vão conhecer. Mas por quê, pastor? Por causa da desobediência. Uma desobediência contínua. Por causa da desobediência. Ficaram 40 anos rodando no mesmo
porque a palavra diz que eles rodavam em círculo. Não podia sair do lugar. Quando você não tem sonho, a sua vida realmente vira um deserto. Quando você não tem sonho, o casamento não muda, não existe prazer na relação, não existe prazer com os filhos, não existe graça no trabalho, nada te dá alegria. Você só vai ficar murmurando. Você só vai ficar reclamando da vida. E não é isso que Deus quer. Não é isso. Espera aí, pastor, eu tenho que mudar alguma coisa, minha vida tem que melhorar. Eu não posso ficar nessa porcaria até o final, porque isso não é sonho. Eu tenho que morrer lutando pelos meus sonhos. Mas esses sonhos que nós estamos falando aqui, não são os sonhos do mundo. Não são os sonhos para esta vida. Os sonhos para esta vida vocês tenham, mas não se deixem controlar por eles, não se deixem dominar por eles, não dediquem os seus corações a esses sonhos, porque eles são temporais. Por isso que eu falei com vocês, eu já tive preso ao dinheiro, já, mas hoje não. Hoje não. É um vício? É um vício. Mas vocês têm que se libertar. Vocês têm que dominar o dinheiro. Que seja o INPS, que seja um salário melhor, ou um salário mínimo, ou 2 ou 3, não importa. Tem gente que é escravo de um salário mínimo. Não é questão do valor do dinheiro. É o que o dinheiro representa para você. É o quanto ele vale para você. E a partir desse momento, desse juízo de valor, se for muito extremo, esse dinheiro vai se tornar o seu Deus. E você vê um mendigo. Tem muitos mendigos, tem muitas mulheres que sofrem na mão de maridos mendigos. Por quê, pastor? Porque eles agarram o dinheiro com tudo, com toda, como se aquilo fosse a própria vida deles. E nós não devemos ser assim, irmãos. Nós temos que ter moderação. Uma coisa que nós temos que nos agarrar é a nossa salvação. O que nós temos que nos agarrar, pastor, é a vida eterna. O dinheiro é para quê? O dinheiro é um favor de Deus para suprir sua necessidade temporal. O dinheiro não é para te escravizar. O dinheiro não é para se tornar ídolo. Por isso que Jesus falou o quê? Muitos ricos não entrarão no reino dos céus. Dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Por quê? Porque o dinheiro se tornaria fonte de felicidade. Porque o dinheiro se tornaria a realização dos sonhos. E quando a pessoa se enganja nesse propósito falso, ela tem uma decepção muito grande num tempo, no segundo tempo, no terceiro tempo da vida. Amém? Porque essas coisas começam o quê, pastor? A escorrer no meio da onde? Dos dedos. Ah, eu deixei um império para os meus filhos. Vai acabar na mão dos filhos. Homens poderosos que tinham nessa cidade de Campos, ricos, eu não vou citar nome, deixaram impérios que viraram o quê, pastor? Viraram pó. O império virou pó. Ricos enquanto eles foram vivos. Quando eles morreram, o império virou o quê? Virou pó. Isso serve de lição para nós, irmãos. Mas os sonhos de Deus, não. Os sonhos de Deus é o que o Senhor quer que nós venhamos a guardar aonde? No nosso coração, porque serão para a vida? Serão para a vida eterna. Serão para a vida eterna. Abram aí, para a gente encerrar, em João 15, só para o fechamento. João 15. João 15, versículo 16. João 15, 16, digam amém. Amém. Já acharam? Glória a Deus. Está escrito assim, João 15, 16. Não me o quê? Escolhestes vós a... Olhe para cá, irmãos. Às vezes você fala assim, eu aceitei Jesus. Você não aceitou Jesus. Você tem que concordar com Jesus.
Você tem que estar de acordo com o chamado que você recebeu. Jesus que te escolheu. Ah, não. Irmãos, eu agradeço, como eu falei aqui no início da reunião, por Jesus ter me dado a revelação da salvação. Por Jesus ter me feito entender o amor dele por mim. O amor de Jesus, quando ele é entendido, nós também passamos a entregar a nossa vida para Jesus. Por quê, pastor? Porque nós sabemos que em Jesus existe esperança. Paulo disse assim: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo disse isso. Paulo disse assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele disse assim: quem nos condenará se foi Cristo quem morreu por nós e ressuscitou. Eu aprendi isso, irmãos, eu aprendi o Evangelho, eu aprendi que Cristo morreu por mim, eu aprendi que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, eu aprendi que se eu permanecer em Cristo, eu recebo a salvação, se eu invocar o nome do Senhor, eu recebo a salvação, e nós estamos aqui para invocar o nome do Senhor. Nós estamos aqui para quê, pastor? Para clamar pelo sonho que Jesus colocou no nosso coração. A salvação é um sonho. O perdão é um sonho, a transformação é um sonho. Por quê? Porque é impossível. Tem hora que eu me examino, irmão, eu sou sincero para vocês. Eu fico pensando assim, meu Deus, como que eu estou nesse altar, meu Pai? O Senhor poderia colocar uma pessoa melhor do que eu. Mas a resposta está aqui. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos o quê? Eu vos escolhi, pronto e acabou. Eu tenho que concordar, eu tenho que me enganjar, eu tenho que valorizar isso. Não é o que eu vou fazer, é o que Cristo propôs para mim. E eu tenho que dizer assim, eu aceito, eu tomo posse do ministério. Eu vi muitos pastores abandonar o altar, irmãos. Eu vi muitos pastores abandonar o altar. Ah, não, porque, pastor, meu tempo acabou. Mas Jesus está falando aqui, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis o quê? E deis fruto. E ele disse mais, e o vosso fruto o quê? É para o fruto acabar? É para o fruto o quê? E qual é o fruto, pastor? Fé, em primeiro lugar. Qual é o fruto, pastor? Amor. Qual é o fruto? Coragem. Qual é o fruto? Esperança. Qual é o fruto, pastor? Temperança. Qual é o fruto? Bondade, benignidade. Amém? Autocontrole, piedade, misericórdia. Esse é o fruto, crer até o final, perseverança, longanimidade, paciência. Esse é o fruto, mas esse fruto não vai esgotar, não, ele vai permanecer. Por quê? Porque Jesus disse, foi Jesus quem disse, o senhor vai cair. Eu vou cair nada, Jesus falou que eu vou permanecer. Agora, se eu não orar por isso, talvez eu caia e desanime, porque o sonho não estava onde? O sonho não estava no coração. Por que tem dia que, não, hoje eu não estou com vontade de ir na igreja? É porque o sonho não está no coração, irmão. Porque a melhor coisa que nós fazemos na nossa vida hoje é esse momento aqui. Por quê, pastor? Porque aqui nós estamos investindo no futuro eterno. Não é num futuro que vai ter fim, não. É um futuro, é um sonho que nunca vai se acabar. É um sonho que nunca vai se acabar. Depois que esse sonho for realizado, irmãos, ninguém vai tirar esse sonho de nós. Mas ele é garantido já, pastor, ele é garantido já. Eu tenho que ter concentração em Deus, eu tenho que ouvir com atenção, eu tenho que ouvir a palavra do Senhor com o meu coração, eu tenho que escutar o plano de Deus, eu tenho que crer em Jesus Cristo, amém? Quem crê em Jesus Cristo, diga glória a Deus. E eu recebo em abundância a graça e o amor de Deus.
Pastor, quando a gente crê em Jesus, nós recebemos a graça, o favor e o amor de quem? E o amor de Cristo, a palavra diz que Ele é suficiente para nos salvar. O amor de Cristo é suficiente para transformar a nossa vida. O amor de Cristo é amplo, o amor de Cristo é abundante, o amor de Cristo ele é profuso. Amém? Mas por quê, pastor? Nós fomos eleitos por Deus, nós fomos escolhidos por Deus. Jesus Cristo disse: eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Dá para você entender que você foi um escolhido do Senhor? Diga a glória a Deus. Aí você vai desanimar? Olhe para mim, irmão. Você não tem nem direito de desanimar. Por quê, pastor? Porque quem te honrou não merece essa desfeita. Quem te honrou não merece essa desfeita. Se fosse por uma festa, você poderia até dizer assim: não, eu não vou não. Mas para dar fruto espiritual, para ter vida espiritual, para ter comunhão com Deus, não tem oferta melhor do que essa. Amém? É uma chance que nós não vamos ter mais. É aquela canção: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Amém? Essa música reflete justamente isso. A oportunidade, irmãos, nos foi dada. Não fomos nós que buscamos isso, não. Pastor, o senhor que quis estar no altar? Hoje eu sei que não. Às vezes a pessoa diz assim: fulano, você se levantou. Não, ninguém se levantou. Porque só vai se levantar se for doido. Ninguém quer saber disso aqui, não, irmã. Na sã consciência, não. Humanamente, não. Humanamente, não. Se você está na obra de Deus, é porque você foi escolhido por quem? Você foi escolhido por Deus. Jesus repete isso aqui: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos o quê? Ele vos o quê? Ele vos conceda. Então não desanimem. Para a gente encerrar, não desanimem, não cedam, a vitória é garantida, amém? E qual é o segredo da vitória, pastor? Jesus falou aqui no final do versículo: a oração. Vocês vão dar fruto, vocês vão dar fruto, aí no final o fruto vai permanecer, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes. Entenda isso aí. A única coisa, só vai falhar, olhe para mim, irmãos, para a gente encerrar. Pastor, como que eu vou parar de dar fruto? Se você parar de orar. Se você não se concentrar em Deus. Se você não fizer suas orações acreditando naquilo que você tem no seu coração. Se você não continuar perseverando, irmã, mas eu sei que a senhora vai continuar perseverando. Vai continuar orando pelo seu filho. Vai continuar porque a senhora tem fruto. Enquanto a senhora tiver fruto, a senhora vai continuar orando. Enquanto a senhora continuar orando, mais fruto a senhora vai produzir. Mais amor a senhora vai ter. Mais fé a senhora vai ter. Amém, irmã? Mais fé. Pastor, mais fé pela salvação da minha filha. Mais fé pela salvação do meu filho. Mais amor pelo meu casamento. Mais amor pela minha família. Mais esperança na solução dos meus problemas. Mais perseverança na luta. Mais paciência na hora que as coisas estiverem muito difíceis. Eu vou esperar pacientemente no Senhor. E ele me livrará de um charco de lodo e de um tremendal de lamas, como disse Davi no Salmo 40. Amém. Nós produzimos o fruto a partir do momento que nós pedimos em nome de Jesus. Tudo que vocês pedirem, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos o quê? Ele vos conceda. Amém. Ele vos conceda. Por quê, pastor? Porque você foi escolhido por Deus. O Salmo 139, irmão, depois vocês olhem em casa, diz que Deus viu o nosso corpo ainda antes de ser formado. O nosso corpo estava ainda em formação. O nosso corpo era um óvulo fertilizado e Deus já estava escrevendo a nosso quê?
a nossa história, o nosso sonho. Quando você foi gerado, a sua história já estava o quê? Já estava escrita. Isso está onde, pastor? Na palavra de Deus, Salmo 139, versículo 16. Depois vocês olhem em casa. Amém? Pode fechar a Bíblia.